Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de passo a passo no meu canal Dora Crochê. Se você está chegando agora pela primeira vez, é um prazer recebê-lo aqui. Se você já me acompanha aí há algum tempo, muito obrigado. Continue assistindo os meus vídeos, deixando os seus likes, pois dessa forma vocês estarão contribuindo, né? Estarão fazendo, meus amores, com que eu dedique mais tempo trazendo vídeos de passo a passo para vocês. Hoje a gente vai dar continuidade fazendo aqui a confecção do nosso tapete, né? Na parte 2 eu fiz com vocês até a voltinha aí, ó, de número 52. Hoje vamos dar sequência fazendo aqui a partir da carreira de número 53, né? Estamos fazendo aqui a letrinha N e vamos concluir aqui, ó, todas as letras. Vamos fazer até a volta de número 95, né? Pois quando eu finalizo aqui, ó, a letrinha O, eu trabalho mais um total aqui, ó, de 8 voltas. Da mesma forma como eu trabalhei aqui, ó, para iniciarmos o nosso trabalho, fizemos 8 carreiras. Então, meus amores, se vocês ainda não viram a parte 1 e a parte 2, estarei deixando aqui abaixo, linkado nesse vídeo, para vocês não perderem nadinha. E desde já eu já vou pedindo para você deixar aquele seu like, pois ele é muito importante, meus amores. Comentem e compartilhem, né, para levar esse trabalhinho aqui, ó, para muitas outras pessoas. Então é isso, chega de mais delongas e vamos dar continuidade fazendo aqui, ó, esse tapete, meus amores, que ficou aqui, ó, uma verdadeira obra de arte. Pronto, meus amores, então daremos continuidade, né, fazendo aqui a confecção do nosso tapete com o nome Bem-vindo. Estamos fazendo aqui as nossas letras, né, trabalhando aqui, ó, com essa técnica do ponto alto em relevo, certo? Fica aqui, ó, bem bonito. A gente já fez aqui o B, o E, o M, né? O V e o I. E eu iniciei aí, ó, na parte 2, aqui a nossa letrinha N. E eu estou aqui, ó, na volta de número 53, certo? Eu estava fazendo com vocês aqui a volta de número 51. Aí, eu fiz a volta de número 52, né? Ponto, todo em ponto baixo. Já estou aqui, ó, na volta de número 53. Só mostrar aqui, ó, para vocês. Estamos aqui, ó, nessa voltinha, ó, volta de número 53. Onde vamos fazer apenas 2 pontos em relevo. Aqui, a gente tá diminuindo mais um aqui. Nessa volta, a gente diminui um. Agora, a gente diminui mais um e vamos trabalhar aqui, ó, sobre esses 2 pontinhos, certo? Então, esse último ponto aqui, ó, sim, e aqui eu trabalhei uma sequência de 34 pontos. Vejam aí, ó, se vocês estão com 34 pontos, tá bom? Para poder dar certinho aqui, ó, a gente vai fazer o nosso ponto, ó, fecho aqui o meu 34º com o fiozinho marrom. E eu vou trabalhar o meu ponto alto duplo sobre esse ponto aqui, ó. Então, faço aqui o meu primeiro ponto. Não, passou agora sim. Vou aqui, ó, no mesmo lugar, por baixo. Eita. Mais uma vez. Tentando aqui, tentando até dar certo, né? Como eu falei pra vocês, a minha base, ela já está bem pesada. Fica um pouquinho difícil de ir conduzindo. Ó. Tem que passar por baixo desta alcinha. Passou, mas ficou por dentro do fio. Agora sim, tá correndo, ó. Então, passou aí as 2 alcinhas, eu venho nesse último ponto, ajusto, pego o meu fiozinho cru e fecho aqui o meu ponto. Pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto baixo, fecho com o fiozinho marrom. E aqui, ó, eu vou trabalhar mais um ponto em relevo.
E finalizarei a carreira distribuindo pontos baixos. Pronto, meus amores, ó, fiz aqui. Então, eu já deixo o meu fiozinho aqui, ó, não conduzo, não prendo ele aqui, ó. Pulo um de base. E vou fazer aqui uma sequência de estamos aqui, ó, na volta de número 53. Em uma volta, a gente faz os pontos altos em relevo, na volta seguinte, a gente trabalha a volta toda em ponto baixo, né, com exceção quando a gente tá separando uma letrinha de outra. No caso aqui, ó, a gente fez 3 voltas separando aqui, para poder iniciar, né, aqui, ó, fica apenas uma aqui. Mas, aqui a gente continuou fazendo os nossos pontos, né? Fazemos uma volta em ponto em relevo e a seguinte em ponto baixo. Então, é bem fácil a confecção dessa peça. Depois que a gente marca os pontos, não tem erro. E se errar um pouquinho, às vezes você tá fazendo apenas no olhômetro, acha que é ali mesmo o seu ponto, e acaba colocando uma alcinha abaixo, depois, ou acima, né? E depois você percebe, qualquer coisa desmancha para o seu nome, para a sua letrinha ficar aí bem bonita, ficar um trabalho bem valorizado, tá bom? Olha, meus amores, voltei aqui na volta de número 54, apenas para explicar aqui, ó. Nós vamos fazer aqui mais uma voltinha fazendo apenas 2 pontos em relevo, certo? E eu vou fazer um aqui e o outro aqui, ó, embaixo. Então, o meu fio, ele está aqui, ó. Eu vou prender ele aqui, ó, nesse ponto, vai ficar nesse ponto retinho aqui, ó. Apenas um pontinho aqui, ó, e puxo ele pra cá. Apenas pra ficar preso. Que aí, na próxima volta, eu vou vir e vou trabalhar aqui mesmo, ó. Aí vai ficar uma alcinha aqui, ó, do lado, mas é o jeito, eu prender um pouquinho, né? E agora, eu finalizo a carreira, distribuindo um pontinho pra cada ponto. Aí, eu vou retornar aqui com vocês na volta de número 55, quando eu já tiver aqui, ó. Aí, eu falo pra vocês a quantidade de pontos que eu trabalhei, tá bom? Pra gente iniciar aqui a nossa outra voltinha fazendo a letrinha N. Pronto, meus amores, retornando aqui, ó, já confeccionei, né, os meus pontos baixos. E eu fiz aqui, ó, um total de 36 pontos com o fiozinho cru. O meu 36º, aqui eu já fechei com o fiozinho marrom. E aqui, ó, eu vou trabalhar um ponto alto em relevo aqui, ó, em cima desse último aqui, ó, de baixo, não, eu pulo esse, né? Aí, aqui eu vou laçar o meu fiozinho e vou trabalhar os meus 2 pontos altos duplo. Soltou, mas deu pra recuperar. Pego novamente, faço aqui o meu segundo. Fico com 3 alcinhas, ajusto. Aqui eu prendo, pulo um de base, venho no próximo, coloco pra cá. E esse eu fecho desta forma. Ó. E aqui eu vou fazer, ó, eu vou pular essa alcinha, vou trabalhar nessa próxima. Fazendo aqui, ó, mais um ponto alto duplo aqui pegando na alcinha. Aqui eu já ia fechando com o marrom. Aqui eu prendo, pulo um de base, venho no... Não. Aí, aqui eu não prendo o marrom fica pra frente, eu venho, faço apenas pontos baixos. E eu vou finalizar a volta aqui, ó, fiz 1, 2. Pronto, finalizei aqui a volta de número 55, né? Distribuindo aqui, ó, 19 pontinhos baixos com o nosso fiozinho, tá bom? E agora, meus amores, eu vou subir na volta de número 56, fazendo todo em ponto baixo. Aí, depois eu vou fazer a volta de número 57, ó.
Volta de número 57 será bem fácil, onde vamos fazer a volta de número 57 e 59, ó, do mesmo jeito. Então, aqui vai ser moleza a gente confeccionar essas voltas, pois é uma repetição. Eu vou iniciar aqui, ó, meus amores, a volta de número 56. Vou subir distribuindo um pontinho para cada ponto, certo? E quando chegar aqui, ó, eu vou conduzir o meu fiozinho, trazer ele bem aqui, ó, para cima. Eu vou conduzindo, aí eu vou dizer a vocês quantos pontos eu vou subir com ele, tá bom? Eu vou deixar ele bem aqui, ó. Mas aí eu vou fazer aqui para mim contar a quantidade de pontos e repassar para vocês. Então, aqui eu já tenho 1, 2. Olha, meus amores, retornando aqui, ó. Então, eu fiz aqui, ó, 19 pontos, né? Chegando aqui, 19. Aí, trabalhei 20. Quando cheguei aqui, aí eu fui conduzindo, né? O meu fiozinho marrom. Fiz aqui, ó, o 20º, 21º, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e sétimo. Então, eu fiz aqui um total de 27 pontos conduzindo o meu fiozinho marrom. 27, tá bom? E já coloquei o meu marcadorzinho aqui, para mim saber quando eu retornar, eu vou começar a fazer aqui. E agora eu sigo, ó, distribuindo um ponto baixo aqui, ó, para cada ponto. Retornei apenas para falar aqui para vocês a posição aí de deixar o nosso fiozinho na espera. Eita, Jesus, aqui. O tapete tá puxando para baixo. Mas já estamos aqui, ó, na nossa letrinha N, né? E fica faltando aí o D e o O. Pronto, meus amores, já estou aqui, ó, na carreirinha de número 57. E eu fiz aqui, ó, um total de 30 pontos com o fiozinho cru. Já fechei aqui, ó, meu 30º ponto com o fiozinho marrom. Então, aqui é bem simples, eu já deixei até o meu marcadorzinho aqui, ó. A gente trabalha nessa linha aqui reto com esses pontos aqui, ó, porque esses primeiros pontos, trabalhamos pegando na alcinha, 2 vamos trabalhar aqui, ó, e mais 3 aqui nas alcinhas, certo? Então, vou vir aqui, ó, no meu marcadorzinho, após vocês contarem aí, ó, 30 alcinhas, aí você vem aqui, ó, na 31ª alcinha, e faz aqui o nosso primeiro ponto em relevo. Então, aqui eu trabalho 2 pontos altos duplo, fazendo aqui o nosso primeiro ponto em relevo. Passou rapidinho aqui, não deu problema. Eita, tá fugindo aqui a mão, saindo aqui de foco. Pronto, aqui eu ajusto. Aqui eu pulo esse ponto, ó, venho aqui, ó, no próximo. E já fecho aqui, ó, com o meu fiozinho marrom. Então, fiz aqui, ó, eu nem marquei aqui, ó, porque fica bem fácil, né? Ó, vamos pular esse, fazemos nesse, pulamos esse, fazemos aqui, ó. Aí, a gente pula essa alcinha aqui e fazemos nesse ponto. Então, vou vir aqui, ó, pulo essa. Mas, se vocês quiserem marcar para ficar mais fácil, vocês já entenderam, né, aí a dinâmica de fazer aqui, ó, esses pontos. O segredo é você começar no lugar certo, na posição certa, e ter cuidado para não mudar, né, aí, e sempre alternando, pulando sempre um ponto baixo, pulo esse aqui, ó, venho nesse aqui, transfiro aqui o meu fiozinho para frente. Aqui eu trabalho mais um ponto antes de trabalhar no nosso ponto em relevo aqui, ó, da volta anterior. Então, pego mais uma alcinha, trabalho aqui o meu ponto alto duplo. Fiz aqui, ó, meus amores, já 3 pontos, certo? Aí, agora eu vou fazer aqui, ó, mais 2. E depois eu trabalho aqui, ó, mais 3, certo? Pulo essa alcinha, faço nessa. Pulo essa alcinha, faço nessa. Pulo essa, faço nessa. Então, vou estar fazendo, depois que eu fizer aqui, ó, 2 pontos, farei mais 3, que vai dar aqui um total de 8 pontos em relevo. Pronto, meus amores, estamos, né, aqui, ó, na nossa volta de número 58, e eu confeccionei aqui, ó, um total de 27 pontos.
Quando eu cheguei aqui, né, eu fui conduzindo o meu fiozinho, aí eu deixo ele bem aqui, ó. Um ponto antes de eu finalizar aqui, ó. Faço o meu ponto baixo, né, separando aqui, e eu deixo ele aqui, ó, na frente. Então, aqui tem o 27, e eu vou finalizar a minha volta distribuindo um ponto para cada ponto. Aí, é o seguinte, meus amores, eu vou apenas explicar aqui, ó. Eu vou só conferir mesmo se era 27, estou na dúvida. Olha, meus amores, era 27 mesmo, viu? Aí, deixa o fiozinho aqui, ó, na espera. E a volta aqui, ó, deixa eu pegar o meu gráfico, sempre mostrando aqui, ó, para vocês, né? Para ir tirando qualquer dúvida que possa surgir. Mas qualquer dúvida, deixem aqui, ó, nos comentários, que vai ser um prazer poder responder aí a você, tá bom? Pronto, nós estamos aqui, ó, na volta de número 58, né? Aí, quando eu finalizar a volta de número 58, eu vou retornar fazendo aqui a volta de número 59. E a volta de número 59 é igualzinha, é idêntica aqui à volta de número 57, certo? Então, quando eu finalizar essa carreira, eu vou retornar na volta de número 59. Aí, eu vou fazer aqui, ó, esse total de 8 pontos em relevo, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou estar fazendo aqui, ó, 8, trabalhando todos os meus pontos, pegando aqui, ó. A gente não vai trabalhar nenhum ponto em uma alcinha, pois é do mesmo jeito aqui essa volta. Então, eu não vou fazer a volta de número 59 com vocês. Como também eu não vou fazer a volta de número 60, 61 e 62. Por quê? Porque após eu finalizar a volta de número 59, eu vou trabalhar 3 carreiras de ponto sobre ponto, trabalhando apenas com o fiozinho, né? E a gente vai estar deixando o nosso fio aqui, ó, na espera. Aí você vai, sempre que você fizer uma carreira, você vai deixando aí para cima, do mesmo jeito que a gente já fez aí nas voltas anteriores, tá bom? Então, estarei trabalhando aqui 4 voltas para mim poder vir fazer com vocês. A volta de número 59 é só vocês repetirem, descerem, né? Quando chegar no final dessa de número 58, faz os pontos em relevo. Lembrem sempre de intercalar aqui, ó, com um ponto baixo, né? E finaliza aqui, ó, com 13 pontos. Sempre aqui é 13 pontos. Então, vejam aí se tá dando, se continua, né, com 13 pontos, porque sendo assim, vai estar certinho a sua peça aqui com a minha. Então, eu vou adiantar aqui essas 4 voltas e eu retorno em seguida. Olha, meus amores, eu voltei aqui apenas para fazer uma observação, certo? Então, estou aqui, ó, na nossa volta, onde eu estou fazendo ponto baixo, né, a nossa primeira volta. Essa é a volta de número 60, certo? E eu fui conduzindo o meu fiozinho, ó, até aqui, até nesse penúltimo ponto. Só que eu não vou colocar ele para frente, viu? Vocês deixem ele aí para trás, tá bom? Para não ficar aparecendo, porque a gente ainda vai descer fazendo uma volta e depois subimos. E ele vai ter que ficar escondidinho aqui, certo? Então, deixa ele aí, ó, por baixo. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira de número 60. Vou fazer a volta de número 61 e 62, toda aqui, ponto baixo, com o nosso fiozinho cru. Então, eu já retorno. Pronto, meus amores, retornando aqui, ó, vamos trabalhar agora essa volta, né, que é a volta de número 63, certo? E aqui eu já coloquei os meus marcadores, ó, para vocês verem aí se querem colocar também, né? E aqui é bem simples, vocês vão contar aqui, ó, total de 30 pontos baixo e inicia, né, fazer aqui o nosso primeiro ponto alto em relevo. Então, é só colocar, ó, na mesma direção. Já marquei aqui, ó, todos os meus 8 pontos. Então, aqui, ó, já fechei o meu 30º ponto, né, com o meu fiozinho marrom. Laço o meu fio, vou vir aqui, ó, e inicio os meus pontos. Aqui eu faço o meu primeiro ponto alto duplo. Tirando 2 em 2 alcinhas, ó. Fico aqui com as 3, ajusto esse.
da mesma forma como a gente já fez. Pulo esse ponto, venho aqui, ó, no próximo, transfiro pra frente, fecho. E aqui é o seguinte, meus amores, ó, eu vou fazer essa volta, que é a volta de número 63, certo? Aí eu vou finalizar, né? Eu vou fazer todos os meus pontinhos aqui, estamos iniciando a nossa letra D, ok? Aí eu vou finalizar a volta de número 63, aí eu vou retornar na volta de número 64 com uma carreira de ponto sobre ponto. E a volta, meus amores, aqui, ó, de número 65 é do mesmo jeito, ó. Então, não tem necessidade de eu fazer com vocês. Vou fazer a volta de número 63 e 65, né? E a gente intercala elas duas com uma carreira em ponto baixo. Quando eu terminar a volta de número 65, vou fazer também uma voltinha em ponto baixo, apenas com esse fio. E eu lembro de estar trazendo o meu fiozinho aqui, ó, pra cima, certo? Ó, aí só depois eu vou vir pra gente iniciar aqui a carreira de número 67, ó. E a carreira de número 67 é igual aqui a letrinha E, ó. Perdão, não é igual porque não tem a parte aqui, ó, do meio, né, ó. A gente vai fazer apenas embaixo e em cima, vai deixar aqui, ó, esse espaço. Então, quando eu chegar na volta de número 67, é que eu vou retornar para mim fazer com vocês, para não estar só repetindo aqui o mesmo procedimento, tá bom? Vocês vejam aí, ó, contem os 30 pontos para começar a fazer aqui a perninha do D. Pronto, meus amores, já estou aqui, ó, na volta de número 67, certo? Já confeccionei aqui, ó, os meus pontos baixos e já fechei aqui, ó, o meu 30º ponto com o fiozinho marrom. Então, é só trabalhar aí, ó, um total de 30 pontos, fecha o último com o fio que você está trabalhando aí as suas letras e vem aqui, ó, no nosso primeiro ponto em relevo e vamos trabalhar aqui os nossos 2 pontos altos duplo. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro, vou no mesmo lugar e trabalho mais um ponto alto duplo. Só que aqui não deu certo, pegou no meio do fio. Vou estar passando aqui, ó, em duas alcinhas. Fico com 3 alcinhas na agulha. Ajusto o meu ponto e fecho com o meu fiozinho cru. Aí, aqui eu pulo um, venho aqui, ó, no próximo, trabalho um ponto baixo. Coloco pra frente. Fecho com o fiozinho marrom. E aqui eu trabalho, ó, mais um ponto alto em relevo. Farei aqui, ó, 2 pontos altos duplo. No mesmo lugar eu venho e vou tirando de 2 em 2 alcinhas. Ficando aqui, ó, com 3. Aí, aqui eu vou e fecho o meu ponto. Aí, aqui eu vou pular um de base, vou conduzindo o meu fiozinho marrom. E aqui eu vou trabalhar uma sequência, ó, de 1, 2. Trabalhei aqui uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos com fio cru. Aí, aqui o meu 9º ponto eu fecho com o fio, ó, que eu estava conduzindo, fiozinho marrom. E eu vou trabalhar aqui, ó, meus amores, 2 pontos em relevo. Vou estar pegando sobre esse penúltimo e o último aqui, ó, da volta anterior. Então, é só confeccionarem aí, ó, os pontinhos, né, duplos. Em cada ponto aqui eu trabalho 2 pontos duplos. E depois eu finalizo a minha volta, distribuindo um total de 13 pontos. Então, vou fazer aqui esses pontos e eu já retorno. Pronto, meus amores, retornando aqui, ó, já estou na carreira de número 69, onde eu trabalhei aqui um total de 30 pontos. Vai continuar aqui os 30, né? E aqui, ó, eu vou repetir a volta, a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior, na carreira de número 67. Vou trabalhar aqui, ó, os meus 2 pontos altos em relevo, separado por um ponto.
Aí eu vou fazer 9 pontos baixos, trabalho aqui, ó, mais 2 pontos em relevo e finalizo aqui a minha volta de número 69 com um total de 13 pontos. Aí eu subo fazendo a carreira de número 70, né, fazendo ponto sobre ponto, e eu já vou retornar para me fazer com vocês na volta de número 71. Meus amores, eu voltei aqui apenas para falar para vocês, ó. Deixem o fiozinho de vocês aqui, ó, nesse penúltimo ponto alto em relevo. Ó, vocês vão fazer aí um total de 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ó, faz o 25º, aí deixa o pontinho aqui, ó. Pontinho não, perdão, o fio, tá bom? Fica aqui, ó, na espera. E na próxima volta, a gente vai fazer aqui essa carreira, ó. A gente vai diminuir um, né? Essa é a volta de número 71, a que a gente vai fazer. Essa que eu estou fazendo é a de número 70. Então, vou seguir distribuindo aqui um pontinho para cada ponto. Aí, eu retorno fazendo os pontos baixos. E quando chegar aqui, ó, eu vou retornar para mim vir fazer com vocês, tá bom? Então, é só seguir aí fazendo os pontos baixos. Pronto, meus amores, já estou aqui, ó, na volta de número 71, certo? Confeccionei aqui, ó, um total de 32 pontos, então eu não trabalho sobre esse primeiro ponto aqui, ó, em relevo. Vou trabalhar aqui, ó, sobre o segundo ponto. Aí, eu vou trabalhar aqui, ó, já coloquei aqui os meus marcadores, né? Vou estar fazendo 6 pontos em relevo nessa volta, tá bom? Então, vou iniciar aqui, ó, fazer o meu primeiro ponto, pegando aqui o nosso segundo ponto da volta anterior aqui, ó, em relevo. Tiro 2 alcinhas. Mais 2 alcinhas. Fico com 2 na agulha. Faço aqui o meu segundo ponto alto duplo. Vou inserir aqui, ó, novamente, porque soltou. Jesus. Vamos lá mais uma vez, a terceira vez aqui, ó. Puxo. Agora passou. Vamos passar agora por dentro das alcinhas. De 2 em 2 alcinhas, eu fico com 3. Aí, aqui, ó, eu fecho o meu ponto. Trabalho aqui, pulo um ponto de base, venho aqui e faço um ponto baixo. Já fecho com o fiozinho. E aqui eu vou trabalhar o meu segundo ponto em relevo. Só que agora pegando aqui, ó, a alcinha, tá bom? E vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, pegando a alcinha. E o último aqui, ó, nesse pontinho aqui em relevo. Aí, eu vou finalizar a minha volta com os meus 13 pontos, tá bom? Olha, meus amores, retornando aqui para fazer uma correçãozinha, eu falei que iria finalizar a volta com 13 pontos, não é apenas 13, e sim 15 pontos, pois como a gente não trabalhou aqui, ó, esse ponto, né? Então, aumentou esses 2 pontos aqui, ó. Então, não é apenas 13, sim 15. E agora, eu vou iniciar aqui a volta de número 72, vou fazer aqui toda de ponto baixo, né? Chegando aqui, ó, eu vou conduzir o meu fio, vou trazer o meu fio até aqui, ó, nesse penúltimo ponto em relevo. Eu trabalho o ponto em relevo e faço... Não, no caso, eu vou trabalhar até esse aqui, ó. O penúltimo é esse, né? Então, eu vou trazer até aqui o meu fiozinho para depois eu trabalhar na próxima volta. Vou estar pegando aqui apenas esse ponto e não nesse. Vou estar pegando aqui, ó, 4 pontos em relevo, certo? Pronto, meus amores, estou aqui, ó. Agora, a gente vai fazer aqui essa voltinha. A volta de número 73, né, ó. Apenas 4 pontos em relevo. Já disse aqui, ó, e eu confeccionei aqui um total de 34 pontos, certo? Pronto, meus amores, então aqui após os nossos 34 pontos, né? Eu fechei aqui, ó, o meu 34º com o meu fiozinho marrom.
E do mesmo jeito, aqui, ó, é só iniciar pegando sobre os pontos que estão aqui, ó, na mesma direção. E trabalhar aqui, ó. Vou iniciar aqui, ó, fica um pouquinho ruim da gente confeccionar aqui, a posição tá bem difícil, por causa da base, né? Ó. Nosso tapete aqui está ficando com uma base bem firme. Estou trabalhando aqui, ó, com o número 8. Eu iniciei, meus amores, um tapete com o nome Bem-vindo também, fazendo com o fio 6. Eu quero mostrar para vocês daqui para o final desse vídeo. Eu vou já pegar para me mostrar para vocês como é que tá. Fica mais fácil, né, de trabalhar com um fio mais fino. Não sei se o resultado vai ser o mesmo. Vou já pegar para me mostrar para vocês. Quando eu estou cansada aqui, ó, de gravar, eu pego e começo a fazer ele. Daqui pro final do vídeo. Jesus, não passou não. Desmanchar aqui, ó, e refazer mais uma vez o meu segundo ponto. Até conseguir aqui, ó. Agora vai. Então, passo aqui, ó, por 2 alcinhas, passo por mais 2, né? Vou ficar aqui, ó, com 3 alcinhas. Aí, eu ajusto aqui esse ponto e fecho. Só que aqui enganchou. Vou tentar passar aqui, ó. Não quero mais desmanchar. Tá certo. Fechei aqui, ó, o meu ponto. Pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto baixo. E fecho o meu ponto baixo. E agora, é fazer aqui, ó, mais 3 pontos alto em relevo e finalizar a volta distribuindo pontos baixos com o fiozinho cru, tá bom? Pronto, meus amores, ó, eu finalizei aqui os meus 4 pontos em relevo, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu fiozinho pra cá, eu vou prendê-lo, né, aqui, ó, e vou deixar ele aqui, ó, do lado avesso, certo? Vou deixar aqui, ó. E aqui eu vou finalizar a volta distribuindo um total de 17 pontos baixos. Aí, eu vou retornar, né, na próxima volta, fazendo pontos baixos. E eu só vou conduzir o meu fio quando eu tiver na terceira volta, fazendo aqui, ó, ponto baixo. Pois eu finalizei aqui a letrinha D. Deixa eu só mostrar melhor aqui, ó. O D está pronto, certo? Ó. Então, o D já está finalizado. E agora, eu vou trabalhar 3 carreiras, né, de pontos baixos, para poder iniciar a volta de número 77. Então, eu estou aqui, ó, na volta de número 73. Aí, eu vou fazer volta de número 74, 75 e 76 pontos baixos. E eu vou retornar na carreirinha aqui, ó, de número 77. Então, quando eu estiver na volta de número 76, aí eu vou conduzir o meu fio, né, até aqui, ó, veja que, deixa eu mostrar pra vocês onde eu vou conduzir. Quando eu tiver na volta aí de número 76, eu vou conduzir o meu fio aqui, ó, nessa direção, pois a letrinha O a gente não vai fazer aqui essa, na altura. Ó, a primeira volta a gente vai tá diminuindo um ponto em relevo, né, ó, tanto no início quanto no final. Aí, só na segunda volta é que a gente vai fazer os 8 pontos, ó, completo, igualzinho as outras letras, tá bom? Então, finalizarei aqui essa volta e vou fazer mais 3 carreiras de ponto baixo. Pronto, meus amores, já confeccionei aqui as 3 voltas, ó, de ponto baixo. Já coloquei aqui os meus 6 marcadores, certo? Pois nessa volta a gente vai fazer 6 pontos altos em relevo. Estamos aqui, ó, na volta de número 77. E eu trabalhei aqui, ó, uma sequência de 32 pontos com o fiozinho cru. E já fechei aqui, ó, o meu 32º com o fiozinho marrom, certo? E aqui é o seguinte, eu já coloquei o meu marcadorzinho aqui, ó, na mesma direção aqui, ó, do segundo de cima para baixo.
E aqui é o mesmo procedimento. Vamos fazer aqui, ó, nessa alcinha, né, ó. Vou trabalhar aqui os meus 2 pontos altos. Ponto alto duplo, né? Então, aqui eu faço o meu primeiro ponto. E o meu segundo. Meu segundo ponto alto aqui, ó. Duplo. Fico aqui, ó, com 3 alcinhas, ajusto aqui esse último ponto e fecho com o fiozinho da base. Pulo um ponto, venho aqui, ó, no próximo. E faço aqui um ponto baixo. E aqui, ó, é só seguir fazendo aí o mesmo procedimento, né, ó. Trabalhando mais 5 pontos em relevo, intercalados aqui, ó, fazendo um ponto baixo. Então, vou fazer aqui esta volta. Aí, aqui eu vou finalizar com 14, aqui, ó, com 14 pontinhos com essa tonalidade aqui, cru, tá bom? Então, finalizarei aqui a carreira de número 77. Vou fazer a volta de número 78, que será de ponto sobre ponto. Eu vou estar deixando, ó, o meu fiozinho marrom aqui, né, ó, quando eu finalizar essa volta. Aí, quando eu retornar na volta de número 78, eu vou conduzir e vou trazer o meu fio aqui, ó, para essa direção. Vou estar trabalhando, após fazer esse ponto aqui, ó, quando eu fizer o ponto baixo, depois desse, na vinda, né? Aí, eu deixo ele aqui, ó, na espera, pelo lado da frente, porque na volta seguinte eu já trabalho aqui a nossa segunda letra, né? Perdão, a nossa segunda carreira fazendo aqui a nossa letrinha ó, tá bom? Sim, meus amores, como eu falei para vocês, ó, que eu estou fazendo aqui é um segundo tapete com o nome Bem-vindo, né? Estou fazendo aqui, ó, eu fiz para me ver como fica, né? Qual a diferença de fazer o tapete usando aqui, ó. Estou fazendo a base, ó, veja que tá bem mais maleável, porque eu estou fazendo a base com o número 6, uma espessura mais fina, né? Aqui é um barbante da marca Apollo. Já esse aqui, ó, que eu tô trabalhando as letras, ele é um barroco número 8. Então, a base desse aqui, ó, eu estou fazendo com o fio 6, e aqui é o número 8. Veja como fica bem mais fechadinho ó, os espaços aqui, ó, porque o fio da base é 6 e o número é 8, então fica mais cheinho, é até melhor de trabalhar. Inclusive, meus amores, quando eu iniciei a gravar a aulinha para vocês, eu iniciei aqui, ó, com esse. Aí foi que eu percebi, né, que seria mais difícil de vocês visualizarem para estar contando aqui as alcinhas, ó, por ser. Aqui não é um preto, é um azul bem escuro, né? Um azul bem forte mesmo, quase preto. Então, eu ainda iniciei fazer aqui com esse fio, mas aí eu optei em trocar, né? Vim fazer com vocês aqui com esse número 8. Seria melhor para mim gravar a aula, né? Com essa espessura aqui, ó, de fio, mas para vocês visualizarem seria mais ruim, para ver aí as alcinhas. Mas eu acredito, ó, que vai ficar bem bonito também. Então, à medida que eu for terminando esse aqui, ó, que eu estou gravando com vocês, eu quero finalizar esse aqui também para me mostrar para vocês. Ó, aqui eu ainda tô aqui, ó, na metade do I, né, ó, já finalizei o V. Falta fazer mais uma carreira aqui, ó, com o I. E finalizar o M, aí eu vou dar sequência. Daqui pro final, eu quero mostrar para vocês o resultado dele também. Pronto, meus amores, retornando aqui, ó, já finalizei aqui a volta de número 78, estou aqui, ó, na volta de número 79. Vamos fazer aqui esta carreirinha, ó. A gente vai fazer retinho aqui, ó, as outras letras, certo? Vamos fazer um total de 8 pontos em relevo. Então, aqui, ó,
a gente vai fazer retinho a esse, no caso aqui, vamos fazer, ó, nesse ponto. Então, eu confeccionei aqui, ó, um total de 30 pontos e fechei aqui, ó, o meu 30º ponto com o fiozinho marrom, certo? E aqui, ó, coloco o meu fiozinho pra cá, o cru, vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, nesta alcinha, a gente deixa essa e vem aqui, ó, nessa. A gente dobra um pouquinho assim, ó, pra ficar mais fácil de inserir aqui a agulha. E eu trabalho aqui, ó, 2 pontos altos duplo. Fazendo aqui o nosso primeiro ponto em relevo. Fico com 3 alcinhas aqui, ó, na agulha. Eu ajusto aqui, ó, esse ponto. E fecho aqui o nosso ponto. Vou pular, ó, esse que tá aqui, ó, ficou por detrás da alcinha. Nessa volta, eu deixei o meu fiozinho aqui, ó, atrás. Acabei esquecendo, mas não tem problema não, pode ficar na parte de trás aí que dá certo também. Não pode ficar muito, parecendo na parte da frente, não é isso? Ó, então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto em relevo. E os demais, ó, vou fazer aqui 6 pontos pegando aqui nesses que a gente já fez. E quando chegar aqui, ó, na parte de baixo, deixa eu só pôr o meu marcadorzinho aqui. Ó, vocês já deixem aí também, ó. Vocês vão pular essa alcinha e trabalhar aqui, ó. Então, a gente acrescenta um ponto tanto no início, quanto aqui, ó, no final. E é só seguir fazendo aqui, ó, um total de 8 pontos alto em relevo. Finaliza a volta com 13 pontos, né? Estamos na volta de número 79. Aí, vamos retornar fazendo a volta de número 80, ponto sobre ponto, com o fiozinho marrom. Quando chegar aqui, ó, que eu estiver retornando na volta de número 80, eu vou ter deixado o meu fio aqui. Aí, eu vou conduzi-lo até aqui, ó, na parte de cima, pois a gente vai fazer, meus amores, pronto, ó. A gente vai fazer aqui, ó, 2 carreiras, a carreira de número 81 e 83. E essas carreiras, meus amores, serão igualzinho aqui, ó, a carreira de número 67 e 69, quando a gente fez aqui a letra D. Então, nem é necessário que eu faça com vocês. Vocês é só voltarem aí, ó, fazer 2 carreirinhas, onde vão fazer apenas 2 pontos altos em relevo na parte de cima. Aí, vai trabalhar, acredito que é 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, né? Com o fio que está fazendo a base. E trabalha mais 2 pontos em relevo, né? Lembrando que vai intercalar por uma com um ponto baixo. E em cada volta que você fizer, você sobe fazendo uma volta em ponto baixo. E quando descer novamente, é que faz os pontos em relevo. Então, é do mesmo jeito, para não ficar repetindo aqui. Então, eu vou fazer aqui estas carreiras, né? E quando eu estiver finalizando aqui, ó, a volta de número 83, né, essa daqui, aí eu vou fazer uma volta de número 84, que será ponto sobre ponto, aí eu venho para iniciar com vocês a carreira de número 85. Então, veja aí, ó, o gráfico é bem simples, meus amores, dá para vocês fazerem aí perfeitamente, tá bom? Então, eu retorno daqui a pouco. Pronto, meus amores, já confeccionei aqui as minhas voltas, né? Fiz aqui a volta de número... Só pegar aqui, ó, pra mim falar pra vocês, né? Fiz aqui a volta de número 81, 82, 83, 84. E estou aqui, ó, na volta de número 85, certo? As voltas que a gente trabalha, os pontos altos em relevo, sempre é o número ímpar, né? O número par sempre fazemos pontos baixos, certo? Então, aqui é a volta de número 85. Confeccionei aqui, ó, um total de 30 pontos. Já fechei aqui, ó, com o meu fiozinho marrom. E já coloquei também aqui, ó, os meus marcadores, pois nessa volta vamos confeccionar aqui um total de 8 pontos em relevo. A gente vai trabalhar 2 pontos pegando esse aqui, intercalando com um ponto baixo. Aí, a gente faz ponto baixo, ó, pulei aqui uma alcinha, marquei o segundo, pulei aqui e marquei o próximo. Então, coloquei aqui, ó, 4 marcadores, juntando com esses 2 aqui, ó, vai dar um total de 8 pontos em relevo, tá bom? Então, aqui é bem simples, eu vou apenas iniciar com vocês,
Vocês darão sequência fazendo esta volta. Então, aqui, ó, eu venho no meu ponto, laço o meu fiozinho e trabalho aqui o meu primeiro ponto alto duplo. Passo aqui, ó, 2 em 2 alcinhas. Laço o fio novamente 2 vezes, venho aqui, ó, no mesmo ponto. E vou fazer aqui o meu segundo ponto alto duplo, tirando de 2 em 2 alcinhas. Fico aqui, ó, com 3, ajusto e fecho aqui o meu primeiro ponto alto em relevo. Pulo esse aqui, venho no próximo, trabalho um ponto baixo. Já fecho aqui, ó, com o meu fiozinho marrom, para iniciar a fazer aqui, ó, o nosso outro ponto. E fazer aqui mais 7 pontos altos, né, em relevo. Então, vou adiantar e eu já retorno. Pronto, meus amores, então, já confeccionei, né, aí as voltas. Estava fazendo a volta de número 85, né, com vocês. Essa daqui. Aí, finalizei. Aqui, ó, finalizei com 13 pontos com fiozinho cru. E já fiz aí a volta de número 86, que foi ponto sobre ponto. Conduzi o meu fio até aqui, ó. E já estou aqui, ó, na volta de número 87, onde eu confeccionei aqui um total de 32 pontinhos cru, com esse fio cru, tá bom? Fechei aqui, ó, o meu 32º, já com o meu fiozinho marrom. E aqui eu vou trabalhar, meus amores, um total de 6 pontos em relevo. A mesma quantidade aqui, ó, do início da primeira volta, fazendo aqui a nossa letrinha O, tá bom? Então, aqui eu apenas vou iniciar, vou vir aqui, ó, no segundo, eu pulo o primeiro, certo? A gente vai fazer aqui, um ponto alto duplo. Vou desmanchar, porque aqui pegou no meio do fio. Então, aqui é o meu primeiro... Jesus, pegou de novo. Esse fio aqui não tem ajudado muito, né? Deixem aí nos comentários falando se o seu fio também aconteceu isso aí com vocês. Depende também do fio, né? Eu fiz aqui, escolhi essa tonalidade e tá um pouquinho complicado, mas já estamos finalizando aqui, ó. Estamos na última volta fazendo a letrinha O. Aí vamos confeccionar aí as outras carreiras, né, de ponto sobre ponto. Então, aqui eu fechei, pulo esse, venho aqui, ó, faço um ponto baixo. E já fecho aqui com o meu fiozinho marrom. Aqui eu ajusto e vou confeccionar aqui, ó, novamente, né, um ponto alto em relevo. Estou aqui, ó, no meu segundo ponto, vou fazer mais 4 pontos. Total aqui de 6 pontos nessa volta, volta de número 87. Então, vou finalizar aqui a carreira e eu retorno. Pronto, meus amores, finalizei aqui a letrinha O, fiz aqui, ó, todos os meus 6 pontos alto em relevo e também já arrematei aqui o meu fio, certo? Eu vou prender ele aqui, ó, um pontinho, então aqui eu pulo um, como sempre, vou fazer aqui, ó, um ponto, e eu vou deixar esse fio aqui, ó, porque depois eu escondo com a agulha de tapeceiro pra cá mesmo, pra não ficar parecendo nem um pouco aqui, ó, nessa parte do tapete. E aqui eu vou fazer um total de, tenho 15 pontos, né? Já tenho 4, 5, aqui é os meus 15 pontos. E agora, meus amores, eu vou trabalhar a mesma quantidade de voltas, né, que a gente trabalhou aqui, ó, no início, ou seja, 8 carreiras. Então, aqui, ó, eu fiz a minha correntinha, venho no mesmo lugar, coloco aqui um ponto baixo e vou fazer as minhas 8 voltas, repetindo aqui essa mesma quantidade de pontos, né, 58 pontos, trabalhando agora somente com esse fiozinho. Então, vou adiantar e eu já retorno.
Pronto, meus amores, retornando, já trabalhei aqui as minhas 8 voltas, certo? Estamos aqui, ó, com a base do nosso tapete bem grande, depois eu vou medir para vocês, certo? E agora, eu vou trabalhar uma volta completa aqui, ó, em todas as laterais, uma volta em ponto baixo. Ó, a nossa base, ela já tá retinha, ó, tá perfeita aqui, ó. Mas eu vou fazer uma volta em ponto baixo para facilitar depois a confecção do nosso biquinho, né? Biquinho de acabamento. Vou fazer aqui o bico russo. Só que aí eu vou fazer em um outro vídeo, tá bom? Eu vou fazer apenas essa carreira aqui, ó, de ponto baixo e retorno para a gente darmos continuidade aí na parte 4 para fazermos o biquinho aqui, ó, de acabamento. E nessa volta, né, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu estava fazendo uma correntinha, aí virava e fazia um ponto no mesmo lugar. Ó, finalizei. Eu estou apenas aqui, ó, com a alcinha, né, que eu finalizei o meu ponto. Vou vir aqui, ó, no mesmo lugar e vou trabalhar um ponto baixo. Ó, ficando desta forma. E vou seguir, ó, distribuindo um ponto para cada ponto aqui, ó, da carreira anterior. Então, é só seguir aqui, ó, nesta lateral. Estamos na lateral aqui, ó, dando a altura, né, do nosso tapete. Então, vou seguir distribuindo aqui um pontinho por toda a nossa base aqui. Quando chegar aqui, ó, meus amores, nessa lateral aqui, ó, para fazer o cantinho, aí eu retorno, tá bom? A gente vai fazer aqui um total de 58 pontos. Pronto, pessoal, cheguei aqui, ó, no cantinho, né, para fazermos a viradinha, e eu trabalhei aqui, ó, nessa lateral um total de 57 pontos, certo? Aí eu vou vir aqui, ó, no nosso último ponto, onde eu fiz a correntinha e o ponto no mesmo lugar. Então, venho aqui, ó, nesse espaço, e vou fazer o meu último ponto baixo. Eu vou ver aqui, ó, se eu vou fazer uma correntinha ou duas. Vou fazer aqui o teste, se eu faço com, ó, fiz uma correntinha, aí eu venho no mesmo lugar e trabalho mais um ponto baixo. Ó, se você quiser fazer com duas correntes, veja aí se tem necessidade, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, o meu marcadorzinho apenas para mim saber aqui onde é bem, aqui onde eu fiz a correntinha, né, aqui, ó. Eu vou ver aqui com duas correntinhas como é que fica, certo? Se vocês verem se fica melhor, vocês podem fazer, ó. Fazer aqui como é que fica o resultado. Com duas correntes. Com duas. Pronto, eu vou fazer com duas mesmo. Fica bem feito, né? Aqui, ó, fica bem quadradinho, né? Se você quiser fazer apenas com uma, fiquem aí à vontade, que dá certo também. Pronto. Então, aqui tava bem legal, a gente fazia os pontos, né, em cima dos pontos, aqui é do mesmo jeito. Porém, o nosso ponto baixo, ele está deitado, então a gente tem que prestar atenção a esse detalhe, né, ó. Aqui é uma carreira e aqui já é outra carreira. E eu vou fazer os meus pontos baixos aqui, ó. Venho aqui, ó, nessa carreira, onde tá o meu pontinho deitado. Faço aqui, ó. Pronto, eu vou procurar fazer aqui, ó, dentro do ponto, para não ficar um espacinho grande, ó. Então, eu tenho um ponto aqui, eu faço aqui, ó, pegando algumas alcinhas. Para ficar aqui, ó, bem fechadinho. Eu vou procurar fazer o meu outro ponto baixo aqui, ó, onde tem essas alcinhas, bem aqui em cima, ó. Aí, eu venho aqui, ó, na próxima carreira, eu não pego aqui, ó, no espaço, e sim dentro do ponto, para procurar ficar bem fechadinho. E eu trabalho o meu outro ponto aqui, ó, bem em cima aqui, ó, meus amores, dessas alcinhas, onde a gente trabalhava, né, os nossos pontos altos em relevo, ó, pegando a alcinha, então você vem bem aqui e faz o ponto. Só que esse daqui eu vou ajustar, porque a alcinha cresceu. E aqui é simples também, ó. Aí, aqui eu já trabalho, né, aqui, ó, dentro do ponto. Pra ficar aqui, meus amores, uma base bem bonita, né? Vamos fazer aqui essa barrinha
para ficar perfeito o nosso tapete. Aí eu já trabalho aqui, ó. Pronto, e eu vou seguir fazendo desta forma por toda aqui as laterais do meu tapete. Só que aqui, ó, não pegou no meio do ponto, aí fica um espacinho aberto demais. Aí vocês vejam aí, ó, como é que vocês vão distribuir aí os pontinhos de vocês. Pronto, quando chegar na outra viradinha, é só fazer do mesmo jeito. Vocês vão fazer bem no canto, né, onde foi trabalhado o ponto baixo. Faz um ponto, duas correntinhas e um ponto. E segue fazendo aí os seus pontinhos baixos. Pronto, meus amores, já fiz aqui a nossa lateral, né, aqui ó, no comprimento do nosso tapete. E eu trabalhei aqui, ó, já um total de 95 pontos, certo? Veja bem aqui, ó, deixa eu desmanchar esse aqui, ó, para mim refazer com vocês. Então, eu fiz aqui, ó, então vou fazer aqui, ó. Aqui foi onde nós iniciamos, né, com o nosso cordão de correntinha, certo? Então, aqui, ó, eu faço aqui, ó, em cima dessas alcinhas, da mesma forma como eu vinha confeccionando. Aqui é o meu, aqui é 95 pontos e o meu 96 aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, em cima dessa, aqui, ó, dentro da correntinha. Então, aqui eu faço 96 nesta lateral, eita, Jesus, lateral maior, tá bom? Aí, aqui eu vou fazer duas correntes, do mesmo jeito que a gente fez no outro canto. Aí, eu venho aqui, ó, no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. Então, aqui a gente fez o nosso segundo cantinho. Vou também colocar aqui o meu marcador, tá bom? Quando a gente for fazer o bico russo, vamos fazer um bico bem aqui, ó, nesse cantinho. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto, né, dos 58 que eu tenho que fazer nessa lateral. É só seguir, ó. Veja que aqui, ó, vou fazer bem aqui, ó. Então, agora eu vou finalizar as minhas outras duas voltas, pois é do mesmo jeito que eu já fiz, ó. Só você seguir aí, ó, fazendo um total de 58. Aí, chegando lá no canto, vai fazer duas correntes, né? E faz aí o restante dos pontos. Então, eu vou retornar apenas para finalizarmos a carreira, tá bom? Pronto, meus amores, retornando aqui, ó, para finalizar com vocês. Eu já fiz aqui o meu 95º ponto, ou seja, estou aqui, ó, com 95 pontos nessa lateral. Nas duas laterais maiores, né, eu fiz 96 e nas menores 58. Então, aqui, ó, eu vou vir. Nós tínhamos aqui, ó, de onde eu iniciei, né, ó, a volta. Eu tinha saído bem daqui, então eu venho nesse lugar onde já tem um ponto baixo aqui dessa lateral. Então, aqui eu venho e faço mais um ponto, que corresponde aqui à minha lateral maior. E faço as minhas duas correntinhas. Cada cantinho eu fiz dessa forma. Veja que eu tenho aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo, venho aqui, ó, vou colocar o meu fio aqui, ó, dentro e vou prender com um ponto baixíssimo, ok? Aí, aqui eu vou alongar o meu fio para depois continuarmos, né, fazendo o biquinho, só para não desmanchar. Vou colocar aqui apenas para ver bem direitinho os cantos, tá bom? E eu já medi aqui, meus amores, o tamanho do nosso tapete. Ele ficou aqui, ó, no tamanho, né, aqui, ó, com 66 aproximadamente, e a altura do tapete está aproximadamente aqui 46 centímetros. Então, já está aqui, ó, num tamanho bem legal. Se você não quiser colocar bico, já fica bem bonito assim, ó. Mas eu pretendo colocar um bico, né, para realçar, para valorizar ainda mais aqui a nossa peça. Quero fazer aqui o bico russo. Vocês já devem conhecer. Vai ficar ainda bem mais bonito. Como também eu ainda quero aplicar alguma coisa aqui, ó, não sei. Se eu vou colocar um coração ou uma flor. Na parte final aí, eu vou me decidir e estarei mostrando para vocês, tá bom? Então, meus amores, é isso. Estamos chegando aqui ao final de mais uma aulinha, né? De uma aulinha não, de um vídeo, porque a aulinha dessa peça ainda continua aí na parte 4, né? Onde vamos fazer o bico, tá bom?
Então, se já estiver gostando aqui, ó, dessa aula, não esqueça de deixar o seu joinha, pois ele é fundamental para que eu possa estar dedicando mais tempo, para que eu possa estar criando aí outras peças, tá bom? E aí, você já votou? Já falou qual é o nome que vocês querem que eu venha gravando uma outra aulinha com outro nome? Deixem aí a sugestão de vocês, tá bom? Então, um beijo enorme para cada um e eu estarei aguardando todos na parte 4 para concluirmos aqui o nosso lindo tapete.